quilômetros de Salvador. Aqui estão as ruínas da Casa da Torre. Um castelo que abrigou a mais importante e rica família responsável direta pela colonização do Nordeste, a família Dávila. No local, uma capela construída para Nossa Senhora da Conceição, já totalmente recuperada. A Casa da Torre de Garcia Dávila demorou 73 anos para ser concluída. Sua obra foi iniciada em 1551 e terminada em 1624. É considerada a primeira grande edificação do governo português no Brasil. É também o maior castelo feudal das Américas. As conquistas de Garcia Dávila transformaram a Casa da Torre no maior latifúndio do mundo. Foram conquistados 800 mil quilômetros quadrados entre os estados da Bahia e do Maranhão. O primeiro Garcia Dávila chegou ao Brasil junto com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1540. Ficou rico através da pecuária e da conquista de terras. Este castelo, a Casa da Torre, é o símbolo do mais importante poder de desbravamento do sertão do Nordeste. A família Garcia Dávila se tornou tão rica e poderosa que a Casa da Torre conseguiu atingir o status de Estado. Foram 3 séculos de dominação sobre as terras conquistadas. Construída a cerca de 50 metros acima do nível do mar, com visão privilegiada para a costa, a Casa da Torre funcionava também como uma espécie de fortaleza para avisar sobre a chegada dos navios estrangeiros e, com isso, protegia não só o litoral baiano, mas também as regiões onde hoje estão os estados de Sergipe e Pernambuco. Ao lado de outros fortes, como o de São Marcelo, o de Santa Maria, São Diogo e do Farol da Barra, construídos no litoral da Bahia, o forte da Casa da Torre formava uma espécie de linha de fogo, num importante papel na defesa do litoral contra holandeses e franceses. O que restou da torre, que deu nome ao castelo e que sinalizava com fumaça, avisando das invasões, ainda pode ser visto nas ruínas. Construção ousada localizada no alto da colina da localidade Tatuapara. Paredes rebocadas com cal de marisco, que ainda podem ser vistos nas ruínas. Os Dávila contaram então, a partir de 1670, com um dos seus principais sócios, Domingos Afonso Sertão ou Domingos Afonso Mafrense. Mafrense vem de Portugal, da região de Mafra. Quando ele chega aqui, Garcia Dávila já estava estabelecido. Então, se o intuito dele era desbravar, era conquistar, era enriquecer, ele deveria entrar em contato com a Casa da Torre. E assim foi feito. O principal argumento da Casa da Torre, de Mafrense e da coroa portuguesa para a colonização dos sertões era a expansão da pecuária. Por ordem régia, as fazendas de gado, elas deveriam estar distante do litoral 10 léguas. Isso deu margem à penetração do gado pelo interior. Os rios do Nordeste foram determinantes no processo de conquista das terras. Daqui da Casa da Torre, na Bahia, partiram as expedições de conquista do que seria o Piauí. O ano era 1674. Mafrense, que morava na fazenda Sobrado, na margem esquerda do rio São Francisco, comandou as tropas com o apoio da família Dávila. Percorreram boa parte do São Francisco, atravessando a Serra da Tabatinga e chegando ao estado pelas cabeceiras do rio Piauí. Depois de deixar a Bahia e percorrer centenas de quilômetros pelo sertão, enfrentando os índios Gurgueia, Domingos Afonso Mafrense e os seus companheiros, João Pereira Gago, Julião Afonso e Francisco Dias Dávila II, chegaram ao território do Piauí, vieram pelos vales dos rios Piauí e Canindé e estabeleceram aqui em Oeiras as primeiras fazendas de gado, com animais trazidos pelas margens do rio São Francisco. A visão que encontraram aqui foi justamente uma parecida com essa, mato seco, a aridez típica do sertão. Aqui Mafrense fundou a primeira fazenda de gado, Poções de Baixo. Começava ali a história do que seria o Piauí. Era o início do processo de colonização, a tomada do reino dos Gurgueias pelos estrangeiros em nome dos senhores da Casa da Torre e suas fazendas de gado.
A principal fazenda de Mafrense foi a Cabrobó, fundada aqui no brejo do Riacho da Mocha, em Oeiras. A sede da fazenda ficava a pouco menos de 1 quilômetro no alto do Rosário, ao lado da capela. A Cabrobó foi quem deu origem à freguesia de Nossa Senhora da Vitória, depois Vila da Mocha e Oeiras. Cerca de 10 anos depois, em 1684, o patrimônio já era bem maior. Mafrense se tornaria dono de 39 fazendas de gado na região e de mais 50 posses menores. Verdadeiro desbravador do sertão piauiense, Domingos Afonso Mafrense também foi o primeiro a requerer sesmarias, que eram doações de terras feitas pelo governo português. As sesmarias foram concedidas a Mafrense em 1676, através do governador de Pernambuco, o estado que, à época, detinha o poder administrativo sobre essas terras. Em Lisboa, Solange Souza localizou o mais importante documento sobre as sesmarias do Piauí. Cruzar o Atlântico e chegar a Portugal. A primeira impressão é a de voltar a um lugar conhecido. É como reencontrar nosso passado. A terra-mãe nos recebe calorosa e bela. As ruas, o casario azulejado, as tradições centenárias, a porta de entrada para a Europa. Entre palácios, castelos, museus, um pouco da história do mundo. Foram as navegações portuguesas nos séculos XV e XVI que encontraram uma nova rota marítima para as Índias e novas terras, como o Brasil. Na capital, Lisboa, que nossa equipe tentou localizar os documentos mais antigos relacionados à história do Piauí. Um minucioso trabalho de pesquisa que começou no Arquivo Histórico Ultramarino. Conseguimos autorização especial para entrar na sala reservada aos documentos brasileiros. Acompanhados pelo historiador José Sintra, fomos ao encontro do nosso próprio passado. Estávamos em busca do documento que deu origem ao projeto Piauí 250 anos, o decreto de nomeação do primeiro governador do Piauí. Foram horas de pesquisa e de análise. Para nossa surpresa, encontramos o documento mais antigo relacionado à colonização da província, o Mapa das Sesmarias, de 1684. Nossa equipe conseguiu localizar aqui no Arquivo Histórico Ultramarino o documento que representa a primeira descrição do território que mais tarde se transformaria no Piauí. É o mapa e a descrição das 5 sesmarias que a Casa da Torre e seus sócios pretendiam no sertão do Piauí. O documento que marca o início da nossa história foi feito em 13 de outubro de 1680. Sem dúvida, um momento histórico para o Piauí. Temos aqui um pequeno trecho que diz que, depois de termos feito esta pintura ou mapa, muito por acaso vimos uma outra sesmaria que até agora ignorávamos, a qual se acha no cartório do escrivão da ouvidoria, junto a uns autos de Libelo, o testamenteiro de Domingos Afonso Sertão e Francisco da Silva Ribeiro, a qual data, ou sesmaria, concedeu o governador de Pernambuco, Dom João de Sousa, aos ditos 4 sócios acima nomeados. Enfim, portanto, temos aqui a representação daquilo do território subdividido, enfim, em sesmarias, mas que viria a constituir, de algum modo, o território da capitania do Piauí. O ano era 1696, quando chegou por essas terras o padre Miguel de Carvalho, o primeiro a descrever o sertão do Piauí. O movimento religioso, comandado pelo bispo de Olinda, iria consolidar o surgimento da cidade. O padre Miguel de Carvalho foi um enviado do frei Francisco de Lima, o bispo de Pernambuco, ao sertão do Piauí, uma espécie de vanguardeiro, de entradista vanguardeiro, para conhecer, mapear e fundar capelas neste território, que era o fundo da capitania de Pernambuco naquele final do século XVII. Em
Lisboa, novas descobertas, documentos do século XVII sobre a fundação da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras. Nosso trabalho de pesquisa no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa, continua. Em busca de documentos sobre a fundação de Oeiras, encontramos mapas antigos, gravuras, requerimentos. Uma época de intensa correspondência entre o Piauí e Portugal. No meio de tantos documentos, uma referência à primeira capital do Piauí. Em Lisboa, nós encontramos a consulta do Conselho Ultramarino ao rei de Portugal, Dom Pedro II, sobre a carta do bispo de Pernambuco, Frei Francisco de Lima, para a fundação da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, do Piauí. O documento é datado de 20 de novembro de 1697. O documento é extenso e começa falando dos rios que banham o território, como o Canindé. São descritas as fazendas, os hábitos de vida das famílias, os termos de obrigação dos moradores. Sobre a paróquia de Nossa Senhora da Vitória, também existe o termo de bênção da capela, uma descrição detalhada sobre a rotina da freguesia, aos termos de eleição dos representantes da comunidade para a pastoral, com regras que deveriam ser seguidas pelos fiéis. Em torno da igreja de Nossa Senhora da Vitória foi surgindo o que seria a nossa primeira capital. Em 1712, Portugal houve por bem de criar a Vila da Mocha, pois ao derredor dessa capela começou a surgir e crescer a cidade. Mas a instalação da vila apenas se deu no dia 26 de dezembro de 1717, data esta comemorada como o nascimento do município de Oeiras. Mafrense conquistou fazendas de norte a sul do Piauí antes de voltar para a Bahia. Aqui teria encontrado, também em processo de desbravamento, o bandeirante Domingos Jorge Velho. O encontro pode ter acontecido num dos momentos mais importantes da colonização do estado. A saga do bandeirante Domingos Jorge Velho é contada agora pela repórter Virgínia Fabres, que foi a São Paulo para narrar essa história.